Diz o Código Penal que tráfico de influência, intermediação de interesse privado, exploração de prestígio, corrupção passiva e ativa dá o quê? Encarceramento, cadeia. Aí a gente vive numa sociedade onde o pai de família pobre, a mãe de família pobre, se roubar uma pequena coisa, vai ser condenada a uma cela imunda, a um presídio desumano. Então, imagina o que é que legitima no imaginário popular. Qual é a ética da política que permite que não se promova os investimentos que são necessários na educação? Se qualquer pessoa de bom senso, independente de ser de direita ou de esquerda, do partido que milita, sabe que educação, música, cultura, esporte é um mecanismo fundamental para disputar as crianças e jovens com o narcotráfico, por que é que não promove a ética na política para promover os investimentos que são necessários para minimizar o risco de que crianças e jovens sejam disputadas pelo narcotráfico? Aí, alguns de nós nos angustiamos quando vemos na televisão, nos meios de comunicação, né? Milhões, milhares de jovens, um menininho de 6 anos de idade, de 7 anos de idade, que antes de ser considerado criança, é chamado de mula. Isso é nome para criança, mula. Avião, fogueteiro, mula do crack. E aí está lá, a pedrinha de crack, parece uma pequena rapadura de 1 quilo, que custa 17 mil reais. Quando quebra em várias pedrinhas, custa 36 mil reais. Aí, como é que existe ética na política, onde todos sabem, pelo menos os organismos oficiais da Polícia Federal, sabem quais são as principais rotas onde transita, para um lado, pasta base de cocaína, para o outro, solvente, quais são os laboratórios no Brasil que produzem grandes quantidades de solvente, né, que não tem unha de mulher suficiente para a produção de tanta acetona, porque é efetivamente para manipulação de pasta base de cocaína. Se todo mundo sabe quais os mecanismos tecnológicos para minimizar o risco, para monitorar, para fiscalizar, e por que efetivamente não é feito? Ora, só não é feito o combate ao narcotráfico se efetivamente existirem personalidades, ou do mundo da política, ou do mundo da justiça, ou do mundo econômico que se beneficiem com isso. Porque é evidente, senão seria impossível de que houvesse tanta impunidade em relação a esse ambiente. Na área da educação, a mesma coisa. Quando a gente analisa a educação, né, os mecanismos legais da educação infantil, do ensino fundamental, da educação de jovens e adultos, do ensino profissionalizante, do ensino superior, o conjunto de normas, de detalhes, quanto custa uma criança na zona rural, na zona urbana, o detalhamento da lei é gigantesco na área da saúde, na área da educação, na área de segurança pública, na política econômica, na reforma tributária, nos mecanismos de dinamização da economia local, na geração de emprego e renda, no saneamento, na habitação, em todos os setores, não faltaria nem proposta, nem projeto, faltaria fiscalização, monitoramento e controle das instâncias de decisão política e dos espaços de poder e da população de uma forma geral. Porque o que é mais triste mesmo é que, embora haja um preconceito implacável contra o voto dos pobres, sempre aparece alguém que diz, e o voto dos analfabetos? E o voto dos pobres? E o voto da pobreza? Mas e o pior é que muitos daqueles que se articulam, ou financiando, ou votando, ou trabalhando pela preservação dos menos éticos da política, se é que hierarquia pode haver entre ser menos ou mais ético, são justamente aqueles que, de alguma forma, compreendem o que está acontecendo, compreendem, sabem o que está acontecendo no país, sabem quais são as personalidades políticas que efetivamente precisam do mandato para não ir para a cadeia ou para continuar patrocinando os crimes contra a administração pública e, de alguma forma, são financiadas e, de alguma forma, são legitimadas pelos meios de comunicação e, de alguma forma, têm e são proprietárias dos meios de comunicação e de tudo aquilo que a legislação em vigor diz que, efetivamente, não pode haver. É por isso que é muito difícil para todos aqueles dos movimentos sociais, das forças vivas da sociedade, dos que fazem militância política, efetivamente se comprometendo com a justiça social,
se comprometendo com a ausência de crimes contra a administração pública, se comprometendo com o rigor de viabilizar, ao menos de forma honesta, no trato com a coisa pública e na honestidade intelectual, viabilizar a militância política. É muito difícil, muito difícil, muito desigual, muito. É o cadastramento do processo eleitoral, é o cadastramento da pobreza e dos miseráveis. São os verdadeiros currais eleitorais e o pior que é em todos os estados. Você nota isso com clareza. Às vezes, quando as pessoas falam do voto distrital, eu digo, mas já tem o voto distrital. Tem um tipo de voto distrital, onde determinadas personalidades políticas estabelecem determinadas áreas das suas cidades e dos seus estados como currais, né, invioláveis de determinadas personalidades políticas. E, para isso, eles fazem tudo, do crime, ou o crime contra a administração pública, ou o crime contra a vida. Então, apesar de todas as gigantescas dificuldades que a gente tem obrigação de observar na vida e na realidade da política brasileira, eu acho que nós não podemos dar a ninguém o direito de nos roubar até a nossa esperança. De roubar até aquilo que a gente tem de mais belo, que é a possibilidade de construir, mesmo em escombros, porque objetivamente é isso que é a realidade da política brasileira, escombros, escombros, onde pouco existe de honestidade, onde pouco existe de sensibilidade, onde pouco existe de justiça social. Aquilo que os humanistas espanhóis, de forma tão linda, diziam, né? Que a lei, ao ser aplicada, ela tem que ser flexível para o fraco, firme para o forte e implacável para o quanto mais. Na realidade brasileira é completamente diferente. Aquilo que até Jesus Cristo, né? Com mais de 30 anos de honesta e linda, revolucionária paciência, tratou de forma diferente. A lei devia tratar de forma diferente também, né? As instâncias de decisão política também. Se até Jesus Cristo tratou diferente o ladrão pobre e o ladrão rico, o ladrão pobre, Dimas, que estava com ele ao lado da cruz, foi quem primeiro ele levou para o céu. Estarás comigo hoje no reino do meu Pai. O ladrão rico, que era Zaqueu, teve que devolver 4 vezes o roubado para poder ter acesso ao perdão e a conversar com Jesus. Então, imagina na realidade objetiva. E é por isso que todos os mecanismos de fiscalização, de monitoramento, de controle, todas as entidades da sociedade civil, as forças vivas da sociedade, mesmo quando existem divergências, porque tem coisas que eu considero absolutamente antiéticas na política econômica, na concepção de política econômica, de relações comerciais internacionais, de desenvolvimento econômico sustentável, de inclusão social, mas até aquilo que pode ser considerado o mínimo do conjunto de valores universais, que é não roubar e não matar. Que pelo menos isso nós sejamos capazes de estarmos de tal forma fiscalizando, monitorando e controlando a realidade política brasileira, já que talvez muito seja exigir o que dizia o Confúcio ou Jesus, que faça ao outro o que gostaria que te fizesse, ao menos isso, que é a necessidade de que a sociedade, de uma forma geral, deixe de tratar com naturalidade a miséria, a indigência social, a corrupção. Porque é triste, né? Como determinadas pessoas podem ser consideradas violentas se entrarem na sua casa e roubarem o seu patrimônio ou violentarem o seu filho. E como essas pessoas, às vezes, elas tratam de forma natural quando se roubam os cofres públicos.